Você já se perguntou por que a ciência moderna tem descoberto evidências que apontam para um momento específico de criação do universo? Por que arqueólogos encontram traços de uma civilização perdida que parece confirmar relatos bíblicos? E mais intrigante ainda, por que existe uma região específica no Oriente Médio, onde 4 rios convergem, exatamente como descrito no livro de Gênesis? Hoje você descobrirá segredos milenares que foram preservados nas páginas da Bíblia e que agora ganham confirmação através da arqueologia, teologia e até mesmo da física quântica. Revelaremos a verdadeira localização do Jardim do Éden, o mistério por trás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus colocou uma espada flamejante com vida própria para guardar o caminho da árvore da vida? Prepare-se para uma jornada que conecta o relato bíblico com descobertas científicas surpreendentes. Vamos desvendar por que Caim recebeu proteção divina após o primeiro homicídio da história. Como Enoque desapareceu da face da terra sem experimentar a morte. E qual a diferença entre translação e arrebatamento? Um conceito que pode mudar completamente sua compreensão sobre o destino eterno da humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esta declaração do Evangelho de João não é apenas poesia teológica, menos é uma descrição precisa do momento da criação, que hoje encontra eco nas descobertas da cosmologia moderna. Quando os cientistas falam do Big Bang, eles descrevem um momento em que toda a matéria, energia e até mesmo o tempo surgiram do nada menos exatamente o que a Bíblia sempre afirmou sobre a criação ex nihilo. Mas havia algo muito mais profundo acontecendo naquele momento primordial. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estava em perfeita comunhão e já na mente divina existia um plano específico. A criação do homem. Gênesis 1:26 revela esta intenção quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso do plural façamos não é um acaso linguístico, é a revelação de que a criação da humanidade foi um projeto conjunto da Trindade. Jesus Cristo, como Verbo eterno, era o agente ativo da criação. O Espírito Santo pairava sobre as águas, dando ordem ao caos. E o Pai era a fonte de toda a autoridade criativa. Esta perspectiva trinitária da criação explica por que o homem foi feito diferente de todas as outras criaturas. Enquanto os animais foram criados segundo a sua espécie, o homem foi criado à imagem de Deus, um ser com capacidade de relacionamento, criatividade e moralidade. A neurociência moderna confirma esta singularidade humana ao documentar capacidades cognitivas que simplesmente não existem em outras espécies, mesmo nas mais inteligentes, contrariando interpretações populares que colocam o Jardim do Éden em alguma dimensão celestial. O relato bíblico é categórico. O Éden ficava na terra. Gênesis 2, 10-14 fornece coordenadas geográficas precisas, mencionando 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Arqueólogos e geólogos têm identificado esta região como estando localizada na antiga Mesopotâmia, atual território entre Iraque, Irã e possivelmente partes da Turquia. Descobertas recentes de civilizações sumérias e acádicas nesta área revelam conhecimento astronômico e tecnológico surpreendentemente avançado para sociedades que supostamente estavam nos primórdios da humanidade. O Éden não era apenas um jardim, menos era um santuário terrestre, onde o céu e a terra se encontravam. Era o lugar onde Deus passeava na viração do dia, estabelecendo um padrão de comunhão entre o divino e o humano que seria restaurado através de Cristo. A escolha desta localização geográfica não foi aleatória. A Mesopotâmia tornou-se o berço da civilização humana, o local onde surgiram a escrita, a astronomia, a matemática e os primeiros códigos de lei. É como se Deus tivesse plantado a humanidade no epicentro do que se tornaria o desenvolvimento cultural mundial. No centro do Éden estavam 2 árvores de significado transcendental:
a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Estas não eram plantas comuns, mas símbolos vivos de realidades espirituais profundas. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a fronteira entre a dependência de Deus e a autonomia moral. Sua proibição não era arbitrária, mas pedagógica. Deus estava estabelecendo que existe uma diferença fundamental entre conhecer o bem pela experiência da comunhão divina e conhecer o mal pela experiência da separação. Estudos de psicologia moral confirmam que os seres humanos possuem uma consciência inata do certo e errado, o que os teólogos chamam de lei natural escrita no coração humano. Porém, esta consciência foi corrompida pela queda, explicando por que diferentes culturas podem ter padrões morais conflitantes apesar de compartilharem intuições éticas básicas. A árvore da vida, por sua vez, representava a imortalidade que dependia da comunhão contínua com Deus. Não era uma fonte mágica de vida eterna, mas um sacramento da vida divina que fluía do relacionamento com o Criador. Quando este relacionamento foi quebrado pelo pecado, o acesso à árvore da vida foi cortado, não como punição cruel, mas como misericórdia, impedindo que a humanidade ficasse eternamente presa em um estado de separação de Deus. A serpente do Éden não era simplesmente um animal falante. O texto bíblico revela que era mais astuta que todas as alimárias do campo, uma descrição que vai além da inteligência animal e aponta para uma inteligência sobrenatural. O livro de Apocalipse identifica claramente a serpente antiga como o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Esta não era uma possessão demoníaca de um animal inocente, mas a manifestação de uma entidade espiritual que havia se rebelado contra Deus. A teologia bíblica ensina que Satanás era originalmente um querubim ungido, um dos seres angélicos mais elevados na hierarquia celestial. Sua queda ocorreu devido ao orgulho e ao desejo de ser igual a Deus, o mesmo pecado que ele tentou instilar na humanidade. A escolha da forma de serpente não foi casual. Na mitologia dos povos antigos do Oriente Próximo, as serpentes eram frequentemente símbolos de sabedoria e divindade. Ao usar esta forma, Satanás explorava associações culturais que dariam credibilidade à sua mentira de que os humanos poderiam ser como Deus. Após a expulsão do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Esta descrição levanta uma questão fascinante. A espada tinha vida própria ou estava nas mãos dos anjos? O texto hebraico sugere que a espada possuía movimento autônomo, se revolvia, indica ação própria, não manipulação externa. Isto aponta para uma realidade que desafia nossa compreensão física comum, uma arma espiritual com consciência própria, criada especificamente para proteger o acesso à vida eterna. Esta espada flamejante não era meramente um obstáculo físico, mas uma barreira espiritual que separava a humanidade caída da vida divina. Somente através da obra redentora de Cristo, esta barreira seria removida, permitindo novamente o acesso à árvore da vida, menos simbolicamente representada na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse. Os querubins mencionados nesta passagem têm significado especial. Eles são os mesmos seres que foram representados na Arca da Aliança e que Ezequiel descreve em suas visões. São guardiões da santidade de Deus e executores de sua justiça. Sua presença no Éden confirma que o jardim era um local de santidade excepcional. A história de Caim e Abel revela princípios fundamentais sobre justiça divina e misericórdia. Quando Caim matou seu irmão por inveja, ele se tornou o primeiro homicida da história humana. Porém, a resposta de Deus a este crime foi surpreendente. Em vez de executá-lo imediatamente, Deus colocou uma marca protetiva em Caim. Por que Deus protegeu um assassino? A resposta revela a complexidade da justiça divina. Primeiro, Deus já havia estabelecido que a pena pelo homicídio seria a morte, mas este mandamento ainda não havia sido dado formalmente à humanidade, e isso aconteceria apenas após o dilúvio, através de Noé. Segundo, Caim demonstrou remorso genuíno,
temendo pela própria vida. A marca de Caim não foi uma maldição, mas um sinal de proteção divina. Isto estabeleceu um princípio importante. Mesmo os maiores pecadores podem receber misericórdia de Deus quando há arrependimento. Esta proteção também servia a um propósito maior no plano divino: permitir que a humanidade se multiplicasse e que a história humana se desenvolvesse. Caim efetivamente se separou da família de Adão e Eva, estabelecendo sua própria linhagem e construindo a primeira cidade mencionada na Bíblia. Esta separação representa o início da divergência entre aqueles que invocam o nome do Senhor, a linhagem de Sete, e aqueles que seguem seus próprios caminhos, a linhagem de Caim. A genealogia de Gênesis 5 não é apenas uma lista de nomes e idades, é um registro cuidadoso da preservação da linhagem messiânica através das gerações antediluvianas. Cada nome carrega significado profético, e as idades excepcionalmente longas destes patriarcas apontam para condições de vida radicalmente diferentes do mundo pós-dilúvio. Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos, e assim por diante. Estas longevidades não são exageros míticos, mas reflexos de um ambiente planetário diferente. Teorias científicas sobre a atmosfera antediluviana sugerem maior concentração de oxigênio e menor radiação cósmica, condições que poderiam explicar estas idades excepcionais. Mais importante do que as idades é o registro de que muitos destes patriarcas andaram com Deus. Esta expressão não era usada casualmente. Indicava um nível de comunhão espiritual excepcional. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. E alguns intérpretes sugerem que esta era a condição normal dos descendentes piedosos de Sete. A arqueologia tem encontrado evidências intrigantes de conhecimento avançado em civilizações antigas que datam de períodos consistentes com estas genealogias bíblicas. Estruturas megalíticas, conhecimento astronômico preciso e tecnologias sofisticadas sugerem que a humanidade antediluviana possuía capacidades que perdemos após o dilúvio. Entre todos os patriarcas antediluvianos, Enoque ocupa a posição única. O texto bíblico afirma simplesmente: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Esta declaração concisa esconde um dos eventos mais extraordinários da história humana. Enoque não morreu, em uma era onde a morte era a experiência universal de toda a humanidade. O homem foi tirado da terra sem passar pelo processo natural de falecimento. Isso estabeleceu um precedente que seria repetido apenas com Elias, séculos depois. A diferença entre translação e arrebatamento é teologicamente significativa. Translação refere-se à mudança de estado físico sem morte, o corpo é transformado para uma condição compatível com a presença divina. Arrebatamento refere-se ao ato de ser levado da terra para o céu. Enoque experimentou ambos. Foi transladado, seu corpo foi transformado e arrebatado. Foi levado ao céu. O livro de Hebreus confirma que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Este agrado a Deus não era meramente moral, mas representava um nível de fé e comunhão que tornava desnecessária a experiência da morte como separação entre alma e corpo. Enoque também foi profeta. Judas cita uma profecia sua sobre a segunda vinda de Cristo, demonstrando que ele tinha revelações sobre eventos futuros. Sua translação pode ter sido necessária para preservar estas revelações proféticas e para que ele cumprisse um papel especial no plano divino. Menos alguns teólogos especulam que ele pode ser uma das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11. A questão sobre se todos os patriarcas de Sete a Noé andaram com Deus é complexa. O texto bíblico usa esta expressão especificamente para Enoque e Noé. Mas isso não significa que os outros foram menos piedosos. Cada patriarca teve um relacionamento único com Deus, adequado ao seu tempo e chamado. Metusalém, o homem que viveu mais tempo na história, 969 anos, era avô de Noé e neto de Enoque. Seu nome profeticamente significa: quando ele morrer, será enviado
uma referência ao dilúvio que começaria no ano de sua morte. Isto sugere que Deus havia revelado a Enoque detalhes sobre o julgamento futuro e que Metusalém servia como uma espécie de cronômetro divino. Lameque, pai de Noé, profetizou sobre seu filho, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esta profecia demonstra que ele compreendia tanto a maldição que pesava sobre a criação quanto a esperança de restauração que viria através de sua linhagem. A degradação moral que levou ao dilúvio não aconteceu entre a linhagem de Sete, mas através da mistura com os descendentes de Caim e possivelmente com seres angélicos caídos mencionados em Gênesis 6. Os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens representaram uma corrupção fundamental da raça humana que tornava necessária a intervenção drástica de Deus. As descobertas arqueológicas modernas têm fornecido confirmações surpreendentes para os relatos bíblicos sobre os primórdios da humanidade. Escavações na Mesopotâmia revelaram civilizações sumérias com conhecimento astronômico, matemático e tecnológico que parecem avançados demais para sociedades supostamente primitivas. A lista real suméria registra reis antediluvianos com reinados extraordinariamente longos, paralelo, notável às longevidades registradas na genealogia bíblica, embora os números não correspondam exatamente. O padrão de longevidade extrema seguida por redução drástica após um grande dilúvio é consistente. Descobertas genéticas modernas apontam para um gargalo populacional na história humana, menos um momento em que a população global foi reduzida drasticamente, consistente com um evento catastrófico global como o dilúvio. Estudos de DNA mitocondrial sugerem que toda a humanidade atual descende de um número pequeno de ancestrais comuns. A geologia também fornece evidências de eventos catastróficos globais na história da Terra. Camadas sedimentares, fósseis marinhos em montanhas e formações rochosas apontam para inundações massivas que afetaram continentes inteiros. Embora interpretações variem, estes dados são consistentes com um dilúvio de proporções globais. Os patriarcas antediluvianos representam mais do que ancestrais distantes. Eles estabeleceram padrões de fé, adoração e relacionamento com Deus que permanecem relevantes hoje. Sua longevidade permitiu a transmissão oral precisa de revelações divinas através de muitas gerações. Adão viveu até os dias de Lameque, pai de Noé. Isto significa que apenas um intermediário separava Noé das experiências diretas do Éden. Esta proximidade temporal explica como tradições sobre a criação, a queda e as promessas divinas foram preservadas com precisão através do dilúvio. O padrão de invocar o nome do Senhor, iniciado nos dias de Enos, estabeleceu a tradição de adoração pública que se tornaria central na religião bíblica. Esta prática representava reconhecimento formal da soberania divina e dependência humana da graça de Deus. A preservação da linhagem messiânica através destes patriarcas demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas. Desde a primeira profecia messiânica dada no Éden menos sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Deus trabalhou através da história para preparar a vinda de Cristo. À medida que nos aproximamos da era de Noé, vemos o culminar de tendências que vinham se desenvolvendo desde a expulsão do Éden. A maldade humana havia se multiplicado, a violência encheu a terra, e a corrupção moral atingiu níveis que tornavam necessária uma intervenção divina radical. Noé representa uma transição crucial na história humana. Ele foi o último dos patriarcas antediluvianos e o primeiro dos pós-diluvianos. Através dele, Deus preservou tanto a raça humana quanto as tradições espirituais que conectavam a humanidade às suas origens no Éden. A Arca de Noé não foi apenas um meio de preservação física, mas um símbolo profético da salvação que viria através de Cristo. Assim como apenas 8 pessoas foram salvas através das águas do dilúvio, Pedro ensina que o batismo cristão representa a nossa salvação através das águas da morte e ressurreição de Cristo. O próximo capítulo de nossa jornada explorará como Noé se tornou o segundo pai da humanidade.
como ele recebeu a revelação divina sobre o dilúvio vindouro e quais lições podemos aprender de sua obediência extraordinária diante de uma tarefa que parecia impossível. Descobriremos também como o dilúvio transformou não apenas a paisagem terrestre, mas estabeleceu novos princípios para o relacionamento entre Deus e a humanidade, que permaneceram válidos até a vinda de Cristo. Até lá, reflita sobre estas verdades. Você está andando com Deus como Enoque andou? Sua vida demonstra o mesmo padrão de fé e obediência que caracterizou os patriarcas fiéis? E mais importante, você está preparado para as revelações ainda maiores que descobriremos sobre o dilúvio e o novo começo da humanidade? No próximo episódio, o dilúvio universal, quando Deus reiniciou o mundo, os segredos da arca e as provas científicas do grande cataclismo.